muito provavelmente você deve conhecer algumas pessoas que estão formadas, com faculdade, licenciadas, estão desempregadas, estão trabalhando em subempregos, sendo Uber, não desconsiderando nenhuma dessas funções, tá? Muitas dessas funções eu acho objetivamente dignas, objetivamente são funções da nossa civilização que ajudam de alguma forma, mas muito provavelmente você deve conhecer pessoas que estão desempregadas, mesmo tendo formações. Os meus familiares, pessoas mais velhas do que eu, lá no Brasil, falavam que tem que fazer faculdade, porque com faculdade é garantido que você vai ter emprego. Talvez, lá nos anos 90, isso realmente fosse verdade. Aqui em Portugal eu também vejo que existem pessoas que estão formadas e também estão em subempregos. Onde eu trabalhava, eu via pessoas formadas lá no trabalho. E eu tenho me questionado bastante sobre isso. Ainda mais agora, fazendo uma leitura de cenário, olhando tudo que está acontecendo no mundo, guerra, alguns países até se intrometendo dentro da guerra com interesses financeiros. Eu vejo que há um padrão, parece que tem um padrão. Eu não vi nenhum dado empírico, tá? Então quem tiver mais noção sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários. É meio que estranho, porque veja que não basta você só ser formado, não basta você fazer o colegial simplesmente por fazer. E quando a gente é mais novo, não, eu falo por mim, tá? Eu não entendia na minha cabeça, tipo, qualquer trabalho era trabalho. Eu vim de família pobre, vim de comunidade, sou do Rio de Janeiro, sou de São Gonçalo, nasci em Niterói, morei em Duque de Caxias também. E as pessoas à minha volta, eu não culpo, claro que não, as pessoas mais velhas do que eu, talvez elas seguissem tendências nas quais nem elas tinham noção do que estava ouvindo, do que estava falando, e talvez, de fato, como antigamente existiam pessoas que saíam da faculdade já empregadas, não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje em dia. E aí, com o advento do digital, principalmente com essa era de coach pregando que você estudar não vale de nada, porque estudar não dá dinheiro, segundo eles, né? Só que eles esquecem, talvez eles nem saibam disso, né? Porque muitos deles nem estudam, muitos deles, você vê que só muda a pessoa, você vê que são pessoas diferentes, se vestindo igual, falando igual, com as mesmas narrativas e praticamente as mesmas falas. E a gente não tem tanto incentivo, apesar de que o governo Lula no passado, com o ProUni, ajudou muita gente a se formar. Só que eu não sei, mas parece que não fica muito claro que o objetivo de você estudar não é apenas você estudar para fazer uma faculdade, para se formar naquilo que você fez na faculdade. Eu acho que deveria ser mais claro o fato de é extremamente necessário estudarmos para desenvolvermos raciocínio, uma melhor noção cognitiva e emancipação intelectual. O que poucas pessoas aqui... Bom, eu tenho certa noção que eu vivo numa bolha legal, mas dentro da minha bolha, os intelectuais, eles falam a mesma coisa em relação a, cara, você tem que estudar, e você estudando não é garantia de nada. Só que se você não estudar, é pior ainda, porque a garantia do seu fracasso aumenta. E quando você estuda, quando você lê, quando você se depara com diferentes visões de mundo, você desenvolve o pensamento crítico.
É por isso que nós aprendemos matemática. Na Academia de Platão, tá, era escrito que... Eu vou parafrasear, não sei qual é o exato, mas é escrito que não admitimos ignorantes em gramática. Para você aprender filosofia na Academia de Platão, você tinha que aprender o básico de gramática, ou seja, um pouco de matemática. Justamente não... matemática, eu não quero aprender matemática porque, sei lá, quero seguir outra carreira. Mas o fato de você aprender uma habilidade de raciocínio lógico e que faça com que você raciocine melhor e mais rápido, vai te ajudar no decorrer da sua vida intelectual. E eu não entendia, claro, obviamente. Eu comecei a entender quando eu comecei a esbarrar com alguns intelectuais. Até pouco tempo, cara, aos poucos eu ia me sentindo, sei lá, cara, cansado de muita gente ao meu redor com, sei lá, sempre com resposta pronta. E, claro, eu sei que isso é muito inconsciente, o fato de nós querermos coisas muito rápidas e não termos paciência para nos aprofundarmos em raciocínios, em respostas que requerem mais profundidade. E aos poucos, de alguma forma, o meu cérebro ele foi moldando o meu comportamento a partir de pequenos estímulos externos. E Robert Sapolsky fala em seu livro chamado Comporte-se que o cérebro molda o comportamento molda o cérebro, que molda o comportamento, que molda o cérebro, que molda o comportamento. E assim sucessivamente. Claro, estimulado primeiramente por algo externo. Então, sei lá, cara, eu já falei em algum vídeo, foi meio louco a forma com que eu vim parar em Portugal. E foram acontecendo coisas na minha vida nas quais eu fui cansando de ser ignorante, no sentido de ignorar muita coisa, no sentido de ser burro mesmo, de ler muita coisa e não entender nada. Eu fui ficando cada vez mais chateado com isso. Tudo isso faz com que eu anseie, tenha essa, sabe, uma certa garra de me tornar um cara mais intelectualmente melhor. Então veja que não basta você apenas fazer faculdade. Antes de eu entrar na licenciatura de psicologia, que eu pretendo, isso já é algo dentro dos meus planos. Eu já tenho esse pensamento que não basta apenas eu estudar dentro de uma universidade em que eu vou aprender todo o processo estrutural da psicologia, um pouco da história, claro, eu acredito nisso. Mas você tem que ser bom. Não adianta, galera. Eu quero que vocês tenham opinião, pensamento crítico, tá? Nós estamos juntos nessa. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso. E testa um pouquinho o seu pensamento crítico no raciocínio todo que estamos aqui no vídeo. No vídeo passado sobre Portugal, teve partes que parecia que eu não gostava de Portugal. Teve partes que parecia que eu não gostava do Brasil. Dá uma olhada no vídeo. E as pessoas simplesmente não vê o vídeo todo, faz um cherry picking. O que é um cherry picking? Você pegar algumas partes que te interessam para criticar ou, sei lá, para a sua vida. E fala um monte de besteira. Prova que não tem sabe, uma paciência. Eu sei que a gente tá atolado, cheio de informação, e a pessoa simplesmente fala. E prova que não sabe uma das coisas básicas, que é escrever. Você vê um monte de erro ortográfico, falta de respeito. Eu simplesmente não tô levando a sério. Quero responder os comentários justamente para o vídeo ficar mais hypado, digamos assim. Mas é o seguinte, galera, com o advento da inteligência artificial crescendo exponencialmente, muita gente que não é
melhor do que poderia ser na sua profissão, simplesmente, sei lá, entrou na profissão, conseguiu um trabalho ali e tá sentado nessa vantagem, vai perder espaço. Psicólogos, nutricionistas, sei lá, fisioterapeutas, se continuar sentado nessa vantagem, e eu acredito, a minha tese não basta apenas você ser formado. Você tem que ser bom, você tem que ser cada dia melhor naquilo que você faz. E tá difícil até para quem é formado. E eu tenho essa noção. Eu acho que olhando hoje, daqui para o futuro, só da gente ter essa leitura de cenário, para onde que o mundo está caminhando, pode ser que seja uma boa, digamos que um bom spoiler do futuro, para diminuirmos variáveis que façam com que nós nos dermos mal de alguma forma. E a gente entendendo um pouquinho do que se passa, de para onde que o mundo está caminhando e tentar organizar alguma coisa pro futuro, pode ser que seja bom. Beleza, galera? Deixa aí no comentário o que você acha, deixa um like no vídeo, se inscreve se isso te ajudou de alguma forma e até a próxima.